gente, vou falar agora sobre algo muito interessante, também extremamente importante, porque infelizmente a maior parte das pessoas, muitas vezes, pensam que existe só esse mundo físico aqui, não acreditam que existe um mundo espiritual. Eu também já fui assim, porém, depois de estudar uma série de coisas, não é exagero quando eu falo estudar, e eu fui descobrindo que cada vez mais que é incrível. A Bíblia realmente é o manual da vida. A Bíblia é o manual como ser feliz, como se viver, o que pode se fazer, o que não pode se fazer. Praticamente qualquer coisa que você quiser saber, a verdade está na Bíblia. Então eu estudei isso, e daquelas coisas que eu estudei, cada vez ficou mais claro isso para mim, que é o primeiro princípio básico. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia, você encontra tudo que você quer saber. Você quer saber se isso é pecado ou não? Busca na Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia, não é ler, é estudar. E depois de descobrir isso por outros motivos que não vou falar agora, porque eu descobri que determinadas mentiras que são tidas pela 90% da sociedade como verdades incontestáveis, eu descobri que elas são mentiras. Inclusive, eu posso provar para qualquer pessoa, tendo internet e tendo tempo. E eu descobri que essas mentiras são tidas como verdades incontestáveis pelo sistema, e eu descobri que elas eram mentiras, e depois eu comprovei todas elas na Bíblia. Que a Bíblia diz exatamente o que eu já sabia, que eu tinha descoberto, que vai contra o sistema, que só fala mentira. E depois disso, que é o assunto principal do vídeo, eu li um livro chamado Pense e Enriqueça. E é um livro muito interessante, lógico, o nome já diz, é objetivo financeiro, a pessoa progredir financeiramente na vida. É um livro bom, porém, desde a primeira vez que eu li, eu percebi que tinha algo nesse livro, além da questão física, que tinha algo, entre aspas, espiritual nesse livro. Porque nesse livro se fala de um segredo que todas as pessoas no mundo, que são... Esse livro, na verdade, é o seguinte, ele faz uma análise eu não lembro o número exato, de, por exemplo, sei lá, 100 dos maiores empresários do mundo. Ele analisa, na verdade, ele perde anos da vida dele fazendo essa análise, 20 anos da vida dele, e ele analisa o que é que esses 100 empresários mais ricos são entre os empresários mais ricos do mundo, o que é que eles têm em comum. E ele descobre várias coisas que eles têm em comum no seu padrão de vida, na sua forma de viver. Diante disso, ele descobre que existe, entre aspas, um segredo que faz com que as pessoas sejam ricas. E ele fala que depois que a pessoa lê esse é um livro best-seller, extremamente famoso, realmente é um livro muito bom. E ele fala que existe um segredo para a riqueza nesse livro. E depois que algumas pessoas conseguem, quando lê o primeiro capítulo, já descobre o segredo, outras têm que ler o livro inteiro. E é claro, como esse é um livro muito importante, muitas pessoas pensam que o segredo é isso, é aquilo. Mas eu li esse livro, eu li praticamente todo outro livro do mesmo autor, chamado Mais Esperto que o Diabo. Você já viu o nome, pelo nome você tem ideia, né? E esse livro, esse segundo livro, ele conta, o autor, como ele escreveu o primeiro, questão financeira. No primeiro livro, o autor já falava que existia um outro eu. Um outro eu. E no segundo livro, ele explica melhor o que de verdade era esse outro eu. E ele explica como que ele conseguiu escrever o primeiro livro de forma que esse segundo livro, ele fala que
ele fez uma entrevista com o mal, né? Não gosto de falar o nome, com o diabo. E ele coloca no livro as perguntas, o que ele perguntou para o diabo, o que o diabo respondeu, as perguntas e as respostas. Mas algo que é mais importante é que ele diz exatamente, nesse segundo livro, como que ele conseguiu escrever o primeiro, financeiramente. Então ele conta uma história que ele era um empresário, ele começava a atuar em determinados ramos, e ele conseguia obter um pouco de sucesso naquele ramo, junto com seu sócio, porém, do nada desistia. Não quero trabalhar mais com isso. E assim aconteceram várias vezes, até que ele começou a ter dificuldade financeira. Aí ele fala de um dia que ele estava também dava palestras de como ser uma pessoa bem sucedida. Ele estava se sentindo até mal, porque como que ele poderia dar uma boa palestra, ser um bom palestrante para ensinar como ser bem sucedido, que ele mesmo não estava sendo. Ele fala que em determinado dia, que foi o dia que ele conheceu esse outro eu dele, que ele estava saindo andando pela rua sozinho, em determinado momento a visão dele ficou turva, e a partir desse momento ele conheceu outro eu, dizer que ele começou a escutar uma voz na cabeça dele que dizia o que ele tinha que fazer, e ele chama essa voz de o outro eu. Então, para ele escrever nesse livro chamado Mais Esperto que o Diabo, no começo ele conta como ele escreveu esse livro, que acho que é o livro dele mais famoso, que Pensa em Riqueza. Então ele diz que a partir daquele momento ele começou a escutar na mente dele a voz desse outro eu, e que ele fala que ele sabia muito bem diferenciar quando era um pensamento, quando ele escutava essa voz na mente dele, do outro eu. E esse outro eu foi guiando ele, o que ele tinha que fazer para ele conseguir publicar o livro. Então o outro eu falou com ele que ele tinha que, primeiramente, ele não tinha dinheiro, nem dinheiro ele tinha, falou que ele tinha que ir para determinado lugar, ele não tinha dinheiro, falou que pedir dinheiro emprestado, até para quem que ele deveria pedir dinheiro emprestado. Depois, se ele queria ficar num hotel sim, falou para ele ir para o hotel melhor que tinha. E aí esse outro eu falou para ele fazer uma lista com 100 nomes, que uma dessas pessoas ia aceitar publicar o livro dele. 100 nomes de pessoas que teriam capacidade financeira de publicar o livro dele. Ele fez essa lista e ele não sabia qual desse nome da lista que seria essa pessoa. Do nada, acho que deu um estouro, não me lembro, na casa onde ele estava, e ele veio na mente dele qual que era a pessoa que ia aceitar ajudar ele financeiramente a publicar o livro. Assim ele conseguiu publicar o livro, a pessoa realmente aceitou e ele publicou o livro. Então, o que eu estou querendo dizer é que o que eu sei que está claro para mim, que o segredo que eles querem dizer, que esse autor quer dizer que existe, é que esse outro eu é o mal. Você já sabe, né? O que eu estou querendo dizer, eu não gosto de falar esse nome. E que esse mal falava na cabeça dele o que ele tinha que fazer. Esse é o segredo da riqueza. E eu sei que isso é verdade, tenho plena certeza disso, porque à medida que você vai estudando, por exemplo, estuda as pessoas mais ricas do mundo, aí você começa a estudar as ligações dela com o ocultismo, você vê que é exatamente isso, que as pessoas mais ricas do mundo têm uma ligação com o ocultismo muito grande, são satanistas. Então, verdadeiramente, o mal guia elas para elas fazerem tudo para que elas sejam realmente bilionárias. Esses os homens mais ricos do mundo, o Bilderberg, Rockefeller, George Soros, todos têm ligação, Bill Gates, com o ocultismo. Então, verdadeiramente, o mal diz para eles o que eles têm que fazer. Esse é o segredo que o livro diz. Lógico que o livro não vai falar. Ele diz que o livro diz que a gente mesmo tem que descobrir por nós mesmos, que senão não vai ter graça. E esse é o segredo. Só que assim, para mim, isso não é um segredo, eu tô fora. Eu prefiro morrer pobre, entendeu? Mas Deus é grande, né? Eu acredito em Deus, porque da mesma forma que, como ele diz, o mal ajudava ele, Deus também pode nos ajudar. Só que Deus sabe muito bem que
o dinheiro é importante, mas não é só, para a gente ser feliz, não é só o dinheiro. Só o dinheiro não importa. É um conjunto de coisas. É estar perto da quem a gente mais gosta. Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo se você estiver longe das pessoas que você gosta. Isso de nada vale. É importante o dinheiro para você poder fazer um churrasco, para você poder viajar, para você poder fazer as coisas básicas da vida. Ter um carro, um bom carro que você gosta. Não precisa ser né, uma Ferrari, mas um bom carro, ter uma boa casa que te agrade. E para isso o dinheiro serve. Agora, mais do que isso, não faz sentido. Né? O dinheiro não traz felicidade. A felicidade de verdade é você estar perto das pessoas que você gosta, você poder ter amigos, poder fazer um churrasco, viajar. Né? E esse livro que eu tenho, para finalizar o assunto, que eu tenho plena certeza, é que esse outro eu é o mal. Esse outro eu que diz todas essas pessoas que eles citam no livro, que são as 100 pessoas que são os mais ricos, que tem um segredo, o segredo delas é esse. E como que eu sei disso? Primeiro que o livro indiretamente mostra, o segundo livro, quando você junta os dois, o Pense em Riqueza, e você lê o outro, que é o Mais Esperto que o Diabo, você percebe isso claramente. E segundo que eu já sabia, de acordo com você estudar as pessoas mais ricas do mundo, Bilderberg, Rockefeller, George Soros, Rothschild, você vai ver claramente, todos têm uma ligação entre si, que é a questão consanguínea, que existe, está na Bíblia, existe uma, digamos, entre aspas, uma linhagem do mal, e que são dessas famílias, por isso que eles gostam de casar entre si. E vocês vão ver que existe uma ligação com o mal, que essas pessoas são ricas porque são satanistas que seguem o conceito do mal porque eles se enriqueçam. Para quê? No final das contas, para que essas famílias sejam ricas e possam usar o dinheiro para fazer o mal para a sociedade, para controlar tudo, para controlar o sistema, para controlar as pessoas e fazer o mal para a sociedade, fazer tudo que eles querem fazer. Obrigado, até mais, tchau.